Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser. Simples, real e descomplicada. E hoje vamos falar de um tema que algumas pessoas gostam e outras nem por isso. Sobras. Mais conhecidas por restos. Então, a verdade é que muitas das vezes nós achamos que ter sobras no frigorífico é falta de planeamento. Mas, na minha opinião, ter sobras é uma estratégia para que a nossa vida durante a semana corra pelo melhor. E porquê? Porque quando nós temos sobras no frigorífico, conseguimos automaticamente ter sempre refeições prontas. E então hoje vou preparar aqui uma receita com algumas sobras que tinha em casa e mostrar-vos como é que nós conseguimos ser versáteis com as sobras que temos no frigorífico. Eu tenho aqui frango de churrasco, tenho batata doce cozida, batata cozida e um bocadinho de brócolis. E vou começar só por colocar aqui a cebola na wok, com um bocadinho de azeite, para depois começar então a saltear estas sobras. Uma partilha que posso começar já a fazer com vocês é que sempre que nós vamos ao frango de churrasco, que é realmente uma das refeições que nós apreciamos lá em casa e que costumamos ir talvez uma vez por semana, porque acaba por facilitar, acabamos sempre por trazer frango de churrasco a mais. Ou seja, nós não vamos comprar frango de churrasco só e apenas para aquela refeição. Costumamos sempre comprar a mais para prevenir logo e para facilitar logo os almoços da próxima semana. Ou seja, eu compro frango de churrasco, sabendo já que vai dar, por exemplo, para o meu almoço de segunda-feira e para o almoço do meu marido de segunda-feira. Porquê? Porque assim nós não precisamos de estar sempre a pensar nas refeições todas que temos que cozinhar durante o fim de semana. E isto é uma sugestão também que eu vos dou, que é sempre que forem buscar comida fora, sempre que cozinharem em casa, façam em maior quantidade, porque assim acabam por ter sempre sobras no frigorífico e conseguem automaticamente, sem pensar mais, ter os almoços preparados para alguns dias da semana. Coloquei aqui a cebola, vou colocar aqui um bocadinho de azeite, porque nós conseguimos também, para quem principalmente não aprecia estar sempre a comer as mesmas refeições e precisa de variar, nós podemos então transformar as nossas sobras noutras receitas. E por isso é que eu trouxe esta receita, porque nós vamos saltear aqui a cebola com azeite, vou desfiar também o frango de churrasco e depois vou pôr também a batata e os brócolis aqui dentro da wok e fica tudo misturado. E a verdade é que nós conseguimos ter, por exemplo, este frango de churrasco nesta refeição mais quente, nestes dias mais frios acaba por saber bem, como nós conseguimos também ter uma salada fria, por exemplo, no verão, com este frango de churrasco desfiado, com uma massa e com um tomate cherry para alturas mais quentes. Portanto, é só uma questão de nós irmos variando de acordo com os gostos lá em casa. Aqui estou só a saltear, já aqui, a refogar, na verdade, aqui a cebola, para depois começar aqui a pôr o restante. Vou já começar aqui a desfiar o frango. Não sei como é que funciona aí em vossa casa, se vocês gostam ou não de sobras, mas a verdade é que eu sou fã de sobras e muitas das vezes, por exemplo, quando estou a cozinhar arroz, não cozinho arroz só e apenas para aquela refeição. Como eu disse, quando vamos ao frango de churrasco, acabo por ir buscar e acabamos por trazer em maior quantidade, logo a pensar para uma ou duas refeições, pelo menos. E isto é uma sugestão que eu vos dou, que é, tentem sempre fazer isso. A mesma coisa como, por exemplo, vão à casa da mãe ou dos sogros, podem também aproveitar e trazer algumas sobras das refeições para dar para as vossas marmitas, porque na verdade, e é uma coisa que nós defendemos muito também nas nossas consultas de nutrição, é quanto menos tarefas nós tivermos na nossa cabeça relativamente aqui ao planeamento de refeições, acaba por facilitar e muito, principalmente os dias caóticos. Porque assim vocês vão sentir que chegam a segunda-feira, ou chegam a domingo, neste caso, ou a segunda-feira, e têm imensas sobras que conseguem transformar para os vossos almoços ou para os vossos jantares sem terem que pensar mais nisso. Portanto, fica aqui esta sugestão. Portanto, nada mais, nada menos do que desfiar aqui este frango de churrasco. Eu sou sincera, eu não me importo, por exemplo, de repetir refeições. Portanto, de repetir, por exemplo, este frango de churrasco com a batata doce ou com o arroz, não me custa nada fazê-lo desta forma, mas para quem não aprecia e prefere, se calhar, transformar estas refeições, isto pode ser aqui uma grande estratégia. Ou seja, com os mesmos ingredientes, receitas diferentes. E isto faz toda a diferença. Tenho aqui já a cebola e agora vou pôr aqui o frango a refogar aqui ao pé da cebola.
Portanto, já tenho aqui a cebola, tenho aqui o frango de churrasco e depois vou acrescentar aqui a batata doce, que também tinha em casa, esta sobra, e também tinha batata cozida e brócolis. E vou colocar tudo junto aqui nesta wok e vai ficar, na verdade, uma mistura de frango com batata e com brócolis. Considerando só e apenas este peito de frango, não é? Por exemplo, para 2 pessoas, como é pouco em termos de peito, nós poderíamos, por exemplo, bater 2 ovos, colocar por cima e podemos mexer e fica tudo mexido, ou então mesmo fazer uma omelete de frango com batata e com brócolis. A mim não me custa nada, quase fica uma tortilha, não é? E acaba por ser aqui uma boa estratégia para transformar aqui estas sobras. E vocês podem fazer isto, na verdade, com tudo o que tiverem em casa, porque neste caso eu vou utilizar a batata doce, que era o que eu tinha em casa, e a batata cozida e estes brócolis, mas vocês podem fazer isto, por exemplo, com arroz, com aquele bocadinho de arroz que acaba por sobrar. Juntam na frigideira, acabam por juntar a proteína e um bocadinho de legumes. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer com aquelas pequeninas sobras que se juntam no frigorífico, e a verdade é, guardem-nas todas, eu costumo guardar até às vezes as sobras dos meus filhos, e depois consigo transformar rapidamente numa refeição, o que também acaba por ajudar a combater o desperdício, não é? Porque às vezes os miúdos não comem tudo, ou às vezes não nos apetece comer tudo, e em vez de também estarmos a terminar as sobras dos nossos filhos só porque eles deixaram, nós podemos guardar tudo num tupperware e depois fazer para o nosso almoço ou até fazer esta transformação de uma nova receita com os mesmos ingredientes. Depois, considerando um bocadinho que acabou por sobrar, é importante juntar mais algum tipo de ingrediente, não é? Porque, por exemplo, eu tenho aqui estes bocadinhos de brócolis, que é mesmo muito, muito pouco, não é? Portanto, a minha sugestão seria a acompanhar este frango com batata doce e com esta batata e com este bocadinho de brócolis, fazer uma salada ou até ter mais um bocadinho de brócolis ou uns legumes cozinhados ou salteados para garantir aqui a presença de hortícolas. Eu estou a juntar aqui todas estas sobras, mas depois é fundamental analisarmos o que é que ainda faz falta para completar a nossa refeição. Portanto, estou aqui a juntar tudo. E é muito interessante porque às vezes nós consideramos que ter sobras, não é? Eu vou comer outra vez a mesma coisa, tenho aquela sobra, o que é que eu faço? E muitas das vezes acaba por ir para o lixo. E na verdade, nós começarmos a pensar ao contrário e vou sempre garantir que tenho sobras no frigorífico, começam a perceber que esta tarefa das refeições começa a ficar ainda mais facilitada, certo? Portanto, já tenho aqui tudo aqui na wok e podem fazer de acordo com o que vocês gostarem. Por exemplo, também há umas massinhas que eu gosto muito, que são massinhas específicas para o wok, que demoram 3, 4 minutos a cozer, que vocês também podem utilizar, se não tiverem nenhum acompanhamento, ou batata, ou massa, podem utilizar essas massinhas, porque rapidamente, em 5 minutos, têm o vosso almoço despachado. Pensem comigo, imaginem que vão ao sábado ou à sexta-feira, que são aqueles dias que se calhar já não apetece cozinhar, e vão buscar frango de churrasco, ou carne guisada, carne assada. Se vocês trouxerem logo a contar a mais, não é? Com mais dias, vocês têm automaticamente o vosso almoço de segunda-feira despachado. Já não têm que pensar no vosso almoço de segunda-feira, porque muitas das vezes o domingo querem aproveitar para descansar, querem estar a ver um filme, querem estar a aproveitar a vossa família, ficam logo com o vosso almoço de segunda-feira despachado. Se calhar já só têm que pensar no jantar de segunda-feira. No entanto, se ao domingo houver um almoço de família, podem cozinhar em maior quantidade e esse almoço em maior quantidade vai dar para o jantar de segunda-feira. E por aí em diante. E se vocês acabarem por refletir, isso vai permitir que vocês acabem por conseguir ter várias refeições preparadas sem se aperceberem e sem terem mais trabalho. E isto é fundamental para nós conseguirmos realmente descomplicar a nossa alimentação. Porque às vezes dizem, Maria, descomplicar a alimentação, esse conceito que tu falas, é muito engraçado. Mas nem sempre funciona. Claro que nem sempre é tão fácil, às vezes acontecem imprevistos. Mas se nós já prevenirmos tudo o que vai acontecer, se prevenirmos a nossa semana, se prevenirmos que se calhar vai chover e vamos apanhar trânsito, todas essas variáveis, se garantirmos que temos uma sopa no frigorífico, que temos sobras no frigorífico, nós mesmo com estes imprevistos conseguimos manter o estilo de vida que nós queremos. E é fundamental pensarem sobre isso para conseguirem definir mais ou menos essas estratégias aí em casa. Portanto, já sabem, a próxima vez que forem comprar comida fora, takeaway, compram a pensar no almoço de segunda-feira. Depois aqui, relativamente aqui à receita, vocês podem sempre depois temperar da forma que vocês quiserem. Eu, neste caso, acabei por não pôr sal, porque o frango já tem sal, os brócolos também já tinham, portanto acho que não há necessidade. Tenho aqui pimenta preta, podem sempre juntar ervas aromáticas e especiarias
para temperarem ao vosso gosto. E, na verdade, como podem ver, simples, foi num instantinho que conseguimos fazer esta receita, que conseguimos transformar estas sobras, que conseguimos aqui também aproveitar a batata doce, a batata branca, ou seja, ingredientes diferentes, mas que juntos vão ficar igualmente bons e que não foi nada para o lixo. Porquê? Porque tínhamos aqui pequenas sobras de batata doce, 3 bocadinhos, ou seja, que se calhar para uma refeição ia ser pouco, em que consegui juntar aqui também 3 batatas brancas, não é? E acabei por aproveitar também este peito de frango, e se vocês repararem, acaba por ficar totalmente diferente esta mistura, desta salada quente, se quisermos chamar assim, não é? Do que se calhar fôssemos comer o nosso prato, com o frango de churrasco, com a batata doce ou com a batata branca e os brócolos, íamos olhar para aquela refeição e pensar, não me apetece nada comer isto. Isto não está nada com bom aspecto. Mas desta forma acaba por ficar totalmente diferente. E é muito importante nós às vezes conseguirmos pensar um bocadinho nisto, que é, não vou deitar nada fora, vou aproveitar, vou pensar o que é que posso fazer. Porquê? Este frango dava para fazer um wrap, dava para fazer uma quiche, dava para fazer uma omelete, como eu referi, ou seja, dá para fazer muitas receitas com os mesmos ingredientes. Portanto, quando às vezes penso, não tenho ideias para cozinhar, não sei o que é que hei de fazer, é um bocadinho isto, é a versatilidade. É só pensar, ok, vou juntar tudo numa frigideira, vou fazer uma omelete com estes ingredientes e depois começam a ver a vossa alimentação muito mais leve, muito mais tranquila e os vossos objetivos a serem cumpridos. Se preferirem também utilizar as sobras para o forno, para não terem que estar aqui à frente das panelas, na verdade, podem, por exemplo, também desfiar o frango, fazer uns muffins, não é? Uns egg muffins de frango, que pode dar tanto para o meio da manhã, tanto para o almoço. Podem fazer a quiche também, como eu referi, podem também fazer no forno. Tenho algumas receitas de quiche no nosso blog, se quiserem conhecer, ponhonalinha.pt, algumas receitas de quiche sem massa, que muitas das vezes queremos também evitar as massas de compra, então se quisermos fazer também é possível fazer. Portanto, para finalizar, o que é que eu quero que vocês levem deste episódio? A partir de agora vão ter sempre sobras no vosso frigorífico, vai facilitar muito a vossa vida e se por acaso têm alguém em casa que não gosta, que não aprecia muito sobras, acho que é importante haver uma conversa sobre esse tema. Porquê? Porque a verdade é que muitas das vezes depois somos nós que às vezes ficamos na cozinha e acho que, e eu sou muito a favor disso, a alimentação tem que ser familiar, temos que nos ajudar todos uns aos outros e a questão de estar sempre constantemente a cozinhar refeições diferentes é uma tarefa a mais, acaba por nos cansar e nós também temos direito aqui a fazer outras coisas que nós gostemos. E a verdade é que podemos então transformar estas sobras noutras receitas e é fundamental realmente que toda esta tarefa relativamente à alimentação saia da nossa cabeça, descomplicar a alimentação, termos um estilo de vida saudável, sim, mas que não seja mais um desafio na nossa vida. Obrigada por nos acompanhar e lembra-te, comer bem é mais simples e mais descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita e acompanha-nos tanto nas redes sociais como nas plataformas de podcast.